Precisamos fazer ainda muito mais por André Carlone. E eu quero aqui confessar para os senhores, algumas coisas a prefeitura pode fazer sozinha. Outras precisam do apoio. Precisamos de ter um deputado estadual. Precisamos de ter um deputado federal. Precisamos de ter senadores. Precisamos de ter um bom governador. Mas precisamos também de ter um bom presidente da República. E eu quero aqui lembrar para os senhores de que construir uma cidade é igual construir a casa da gente. Não adianta achar que somente o prefeito resolve tudo. Como também o pedreiro não constrói a casa sozinho. Ele precisa do ajudante, ele precisa do pintor, ele precisa do outro que assenta azulejo, e assim você constrói uma casa. Da mesma forma constrói uma cidade. E eu tenho dito que na política é igual na vida da gente. A união faz a força. É preciso ter união de bons políticos para ver a cidade crescer, para ver o Estado desenvolver. E eu queria nessa noite dizer para os senhores o seguinte: não vai aqui nenhuma crítica de ordem pessoal, até porque o regime é democrático e cada um dos senhores tem o direito e o dever de escolher aqueles que os senhores acham que está em melhor condições de representar. Mas eu quero falar para os senhores uma coisa muito importante. Por exemplo, talvez quem mora em André Carlone, às vezes, vive mais a realidade de Vitória, porque está muito mais próxima, do que a realidade da nossa cidade, lá de Planalto Serrano, de Central Carapina, de Vila Nova de Colares. E aí, eu fico preocupado com uma coisa. Eu andei pelo bairro, como ando em outros bairros, e a gente vê muita propaganda de deputados estaduais e deputados federais que não são da cidade da Serra. Isso me preocupa muito, porque depois de eleitos, nós não podemos contar com eles para absolutamente nada, para fazer investimento para a nossa cidade. E aí é importante que dentro da nossa escolha, escolhamos aqueles, primeiro, que moram na nossa cidade. Segundo, que tem um compromisso com a nossa cidade. E eu quero aqui nessa noite dizer aos senhores que esse palanque nós apoiamos desde o candidato a presidente até candidato a deputado estadual. Eu sou presidente do PDT. Nós temos uma aliança com o PTB e também apoiamos os candidatos do PL e do PT. E nós temos o nosso candidato a presidente. Talvez muitos senhores poderiam pensar o seguinte: mas o que tem a ver presidente com a cidade da Serra? O que tem a ver presidente aqui com a nossa região? Tem muita coisa a ver, porque nós temos um problema que a Serra vive, que André Carlone vive, e que tem certeza absoluta de que muitos dos senhores vivem, que é a questão do desemprego. Quantos dos senhores que estão aqui estão desempregados? Quantos dos senhores que estão aqui têm um parente desempregado? E sabe como é que se gera emprego? É a questão da economia. É o país pagando menos juros ao FMI, investindo mais dinheiro dentro do país para gerar emprego e gerar renda para a nossa gente. E muitos dizem que para ser um bom presidente tem que falar vários idiomas, tem que ser uma pessoa muito qualificada, com vários cursos superiores. E eu discordo disso. Eu sou prefeito e para poder administrar bem a cidade, eu não sou engenheiro, eu não sou economista. Sabe o que eu fiz? Eu montei uma equipe. O que precisa de presidente é um homem que conhece o sofrimento do trabalhador, que tem que viver com R$200 de salário, que conhece o sofrimento do aposentado, que conhece o sofrimento do pai de família, que quando abre a despesa da sua casa, não tem um grão de arroz e um grão de feijão para alimentar a sua família. E aí, meu amigo, eu não tenho a mínima dúvida de que o melhor candidato a presidente da República tem que ser um homem que conhece o clamor e o sofrimento